A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, desde 2014, pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião sempre importante para nós. Podem também acessar o YouTube, digitar o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Lembrando a todos do nosso evento, sábado, Sociedade Espírita Padre Antônio Vieira, Rua Joana d'Arc, conhecido também como Centro da Dona Geni, fica um pouquinho antes ali do SEASA. Início às 8 e às 11h30 nós teremos cartas psicografadas, as inscrições feitas na hora, 8 horas da manhã, uma caixinha de leite ou 1 quilo de alimento não perecível. Encontraremos lá. Recebo carinhosamente meu querido amigo espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa. Mais uma vez juntos no programa O Espiritismo está no ar. Sejam todos bem-vindos e nós vamos estudar e aprender juntos. Que Jesus nos abençoe. Meus irmãos, vamos falar sobre belo planeta Terra. Dúvidas? Entre em contato conosco, ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 999327758. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Recordemos o Divino Mestre e estejamos convencidos de que Deus nos atende constantemente. Imprescindível, entretanto, fazer silêncio no mundo de nós mesmos, esquecendo exigências e desejos, não só para ouvirmos as respostas de Deus, mas também a fim de aceitá-las, reconhecendo que as respostas do alto são sempre em nosso favor, mesmo que às vezes, de momento, pareçam contra nós. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre o belo planeta Terra. Ora, da mesma forma que numa cidade toda a população não está nos hospitais ou nas prisões, toda a humanidade não está sobre a terra, como se sai do hospital quando está curado, da prisão quando se cumpre o tempo. O homem deixa a terra por mundos mais felizes quando está curado das suas enfermidades morais. Capítulo 3º, item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos. O que acontece é que a humanidade não está toda na terra, né? Nós estamos aqui encarnados em torno de 8 bilhões já de pessoas, mas no mundo espiritual tem 3, 4 vezes mais que isso. Realmente a Terra é um minúsculo grão de areia no imenso cosmo universal. Mundos incontáveis, estrelas de maiores grandezas que o Sol circulam pelos complexos interplanetários e constelações inúmeras se encaixam nas galáxias de proporções que milhares de anos-luz. Assegura a ciência da atualidade que a Via Láctea, mais de 200 milhões de estrelas, espalhada harmonicamente entre suas nebulosas e sua forma espiralada, tem uma extensão aproximada de 100 mil anos-luz para ser percorrida de uma ponta a outra. Olha que a nossa galáxia é uma das menores que a Via Láctea.
nós gastaríamos 100 mil anos-luz para percorrer de um ponto ao outro, né, do início ao término da galáxia. Você gastar 100 mil anos-luz só para chegar ao final dessa pequena galáxia. Nós estamos a 30 mil anos-luz do centro da nossa galáxia e os homens acham muitos que a Terra é o centro do universo. Ora, meus queridos irmãos, raciocinemos. Vivemos num turbilhão de galáxias. Nas galáxias somos viajores do espaço em busca da perfeição e do nosso destino. É a felicidade plena, habitando na imensa abóboda celeste. Porém, nosso planeta, na atualidade, a residência que nos acolhe, portanto, amá-lo e protegê-lo é nosso lema. A Terra, de uma beleza sem igual, é para nós outros, encarnados e também desencarnados, domiciliados temporariamente neste orbe azulado, o nosso ninho de aconchego, progresso espiritual. Nossa concepção de beleza é ajustada às condições de evolução do planeta. O que vemos e sentimos está sintonizado em nosso modelo de belo e, por conseguinte, vislumbramos fora o que somos por dentro. Então, tudo isso faz parte ainda da evolução do planeta, que está no mundo de provas e expiações. Ao longo do milênio, quando ele chegar na condição de um mundo regenerado, certamente ficará ainda mais belo. A boca fala do que está cheio o coração, disse Jesus, e a nós completamos. Os olhos veem conforme nossa atmosfera interior. É por isso que alguns afirmam: este planeta é uma prisão. Outros dizem, porém, não, é um hospital. Mas além, outros tantos asseguram: é um belo jardim de paz. Ora, eu prefiro ficar com um belo jardim de paz. Tua casa psíquica determina tua existência, tua observação focaliza pântanos pestilentos ou fontes cristalinas, cobras ou pássaros, e assim diriges teu modo característico de ver aos modelos que se materializam fora de ti mesmo. Tem pessoas que pensam nas coisas boas da vida, que agradecem e pensam em Deus o tempo inteiro, né? A espiritualidade amiga. Tem aqueles que vê demônio em tudo enquanto é coisa, e tudo é trabalho feito, e tudo é coisa que as coisas infernais estão ali. É a maneira que as pessoas têm de ver a vida. Cada um com seu cada um. Triste, mas existem pessoas assim. Eu tenho um amigo que o tempo todo ele só fala sobre isso. Eu falo, olha, mas como é que fica a sua fé em Deus? Parece que não existe, né? Vocês não podem duvidar. Né? Você vê, amigo, tá, digamos que existe, mas e Deus não existe? E Ele não é maior que tudo isso? Por que você não pensa mais em Deus, em Jesus, né? Na espiritualidade amiga? O modo moderno coloca o pensamento ecológico como um dos meios para que os homens possam sobreviver no planeta. Sim, existem várias leis agora, né? Proteção dos animais, da natureza de um modo geral. Isso faz com que interrelacione perfeitamente animais, flora, fauna existente em nosso meio ambiente. Tudo está interligado em tudo. As águas necessitam das plantas, os animais das florestas, e os homens fazem parte deste elo ecológico, não como parte imprescindível, mas sim como parte integradora. Quer dizer, né, nós homens temos que aprender a viver, porque os animais também são filhos de Deus, fazem parte da criação, e não podemos ficar tomando o espaço, né, deles o tempo inteiro. Allan Kardec é um dos precursores do pensamento ecológico desde 1868 e refere-se à providência divina como sendo a atenção de Deus para com tudo e todos, definindo-a como sendo a solicitude que está em toda parte, tudo vê e a tudo preside, mesmo as menores coisas. Transcorrido mais de 1,5 séculos, a humanidade continua estudando e observando essa atenção providencial, onde cada ser vivo do planeta se interconecta, sendo todos essencialmente necessários para a manutenção de todos, e aprendendo a ver a vida em suas harmoniosas relações de autoajuda, submetida sempre a uma ação superior e inteligente que a todos provê. Paralelamente, e em razão disso, se morrem os rios e as flores, os homens também perecerão parcialmente. Todos nós somos natureza, somos vida em abundância. Também és natureza e as várias moradas às quais se refere Jesus
são hoje, pelo Espiritismo, levadas a outras tantas interpretações de amor, de maior compreensão e de discernimento, quanto ao modo de examinar e analisar a vida do planeta. Ama a Terra, ama a natureza, nosso mundo, nossa casa. Então esse é o pensamento deixado por Allan Kardec, já desde 1868, e que nós, espiritistas, profitentes dessa sábia doutrina, devemos seguir e cumprir, que é amar a Terra, a natureza e o mundo, que é a nossa casa. Aquele que não tem paz no lar, não tem paz em lugar algum. Eu sempre gosto de dizer isso, né? Vamos tentar viver da melhor maneira possível, se você tem problemas, porque a relação no lar é de suma importância, é o cadinho efervescente, mas é ali que se encontram almas que já se conheciam em outros tempos. Oportunidade que Deus nos dá, né, de resgatarmos alguns equívocos e de prosperarmos e seguirmos avançando rumo à espiritualidade maior. Não é o que entra na boca que ele ameia o homem, mas o que sai da boca do homem. O que sai da boca parte do coração e é o que o torna impuro. Mas comer sem ter lavado as mãos não é o que torna um homem impuro. Os costumes de uma época refletem de tal maneira sobre os indivíduos que eles passam a vê-los primeiramente como normas sociais, depois são nomeados como os valores morais, culminando finalmente como sendo ordens divinas. A liberdade de pensar e agir é um dos direitos mais sagrados do homem e, portanto, asas poderosas para o seu adiantamento espiritual. Liberdade essa da qual ele nunca deve abrir mão. Em hipótese alguma, pessoas amarradas por normas opressoras mal podem respirar o ar de suas próprias ideias e mal podem se locomover para o crescimento interior, porque aspirações são anuladas, gestos são vigiados, anseios são negados constantemente. Não é o que entra na boca que enlameia o homem, mas o que sai da boca do homem. São orientações de Jesus de Nazaré às criaturas de seu tempo que se apegaram às práticas e regulamentos pré-estabelecidos pelos homens e dos quais eles mesmos, por serem pessoas ortodoxas e intolerantes, faziam caso de consciência. Os judeus, por confundirem constantemente leis divinas com leis civis, atribuíam ao costume de lavar as mãos antes das refeições à circuncisão, às questões do sábado e a outras tantas situações sociais, motivos geradores de polêmicas religiosas, porque se prestavam mais às práticas exteriores do que aos verdadeiros anseios de renovação das almas. As pessoas de bem, no início do século, declaravam que os senhores dignos e respeitáveis deveriam somente sair à rua de chapéu, paletó e gravata, bem como as honradas senhoras, de forma alguma andariam desacompanhadas da família, devendo vestir também toda uma toilette impecável, com imprescindíveis luvas, chapéus, leques e lenços perfumados, como elementos de bem se compor nas elites do século XIX. Na época de Jesus não poderia ser diferente. Vivendo entre criaturas radicais, fanáticas pelas crenças religiosas do passado, que cultuavam normas e regras dadas pelos antigos profetas, haveriam de não ser compreendido por sua postura de relacionamento livre de preconceitos e por ensinar sempre novos aspectos de ver e sentir a vida. O mestre tinha senso de alma, ou seja, bom senso, porque usava a sua sensibilidade e lógica para orientar a si mesmo e aos outros que lhe escutavam as lições de sabedoria, pois era contrário à superstição e hipocrisia dos que honravam com os lábios, mas não com o coração. O que é moral ou imoral é relativo em se tratando de costumes e regras sociais, porque em cada tempo, em cada era e em cada povo mudam-se as leis sociais, mudam-se os valores, muda-se a moral social. No entanto, a moral a qual se reportava o Cristo de Deus não era aquela estabelecida pelos padrões imperfeitos do conhecimento humano, nem aquela que faz comparações do que é adequado ou inadequado, nem aquela que faz estatística e rotula coisas e pessoas. Entende-se que nossa alma tem sua própria história de vida, que somos totalmente individualizados por termos
temos sido expostos a diversos estímulos e experiências diferentes ao longo da nossa jornada, na multiplicidade das vidas, e, portanto, devemos ser vistos de conformidade com a nossa vida interior. Ele sabia que, em grande parte do nosso sofrimento ou conflitos internos, provinha dos fatos de nós mesmos considerarmos errados, por não estarmos dentro dos moldes convencionados pela sociedade em que vivemos. Matar será sempre imoral perante as leis divinas, apesar de que, dentro dos padrões da moral social, matar na guerra é motivo de condecorações, com medalhas de honrarias pelo ato homicida. Dessa forma, analisemos, raciocinando com discernimento, a qual moral nós estamos nos prendendo? A das passageiras da elite de uma época ou das leis eternas e verdadeiras de todos os tempos? Pesquisemos atentamente os alicerces de nossa conduta moral. Eles podem ser os frutos da nossa dor, por permanecermos presos em conflitos de lavarmos ou não as mãos, ou poderão ser as raízes de nossa felicidade, por seguirmos Jesus, escutando a voz do nosso coração. Quando derdes a jantar ou a cear, para isso não convideis nem vossos amigos, nem vossos irmãos, nem vossos parentes, nem vossos vizinhos, que serão ricos, de modo que eles vos convidem em seguida a seu turno, e que assim retribuam o que haviam recebido de vós. Fazer o bem pelo único prazer de fazê-lo, amar sinceramente, dando o melhor de nós mesmos, sem pensar em retribuições. Eis a base do amor incondicional. O desinteresse é o melhor antídoto para afastar falsas amizades. Convidar à mesa os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, na recomendação de Jesus, é angariar relacionamentos satisfatórios, leais, estimulantes, sem segundas intenções. Talvez por querermos levar vantagens e proveito em tudo, tenhamos atraído para o nosso círculo afetivo amizades vazias, distorcidas e, além de tudo, verdadeiros parasitas de nossas energias, e por isso nos sentimos inadaptados ao meio em que vivemos. Mas, se amarmos por amar, encontraremos criaturas que não se preocuparão com as escalas hierárquicas e nos aceitarão como somos. Não esperarão de nós toda a sabedoria para todas as respostas, apenas compartilharão conosco o carinho de bons amigos. O refrão da conveniência é: vou te amar, se você me recompensar, serei teu amigo. Se você me convidar, eu te prestigiarei. Se você ficar sempre ao meu lado, eu te amarei. Se você concordar comigo, concordarei com você. Jesus nos pede desinteresse nas relações e não imposições de conformidade com as nossas paixões. Ele nos ensina a lição de não manipularmos ocasiões, porque toda cobrança fragiliza relacionamentos e, em verdade, é uma questão de tempo para que tudo venha a ruínas. Os sentimentos verdadeiros não são mercadorias permutáveis, mas alimentos nutrientes das almas que nos dão fortalecimento durante as provas e reerguimento frente às lutas expiatórias. Quando esperamos que os outros supram nossas carências e que nos façam felizes gratuitamente, não estamos verdadeiramente amando, porém explorando-os. Ao identificarmos jogos de manipulação, procuremos relembrar nossa verdadeira missão na Terra, pois sabemos que não viemos a esse mundo a fim de agradar aos outros ou viver à moda deles, mas sim aprender a amar a nós mesmos e aos outros, sem condições. Em muitas ocasiões, fundimos nossos sentimentos com de outros seres, cônjuge, pais, filhos, amigos e irmãos, e perdemos nossas fronteiras individuais, por ser momentaneamente conveniente e cômodo. A partir de então, esperamos constantemente retribuições deles, nossos amados, e sofremos se eles não fizerem tudo como desejamos. Esquecemos de abrir o círculo da afetividade para outros seres, e não percebemos o quanto é saudável e imensamente vitalizante essa postura. Continuamos a convidar à mesa somente aqueles com que fazemos questão de compartilhar mútuos interesses. Embora de início não avaliemos o mal que essa atitude nos causa, é possível que soframos a solidão numa manhã bem próximo.
Os laços afetivos podem ser desfeitos pela morte física ou por separações outras, e por termos restringido nossos círculos afetivos, sentiremos a tristeza de quem se acha só e abandonado, como se tivéssemos perdido o chão. A observação dos jogos sociais nos dará sempre uma real percepção de onde existem encontros unicamente realizados por busca de vantagens e simuladas e proveitos pessoais. E para que possamos promover autênticos encontros providos de sinceridade e boas intenções, é preciso sermos primeiramente honestos conosco mesmos, a fim de atrairmos as legítimas aproximações através de nossos pensamentos e propósitos de lealdade e de franqueza. A vantagem dos relacionamentos sinceros é uma abertura de nossa afetividade em círculos cada vez maiores, que por sua vez edificarão uma atmosfera de carinho e lealdade em torno de nós mesmos, atraindo e induzindo criaturas francas e maduras a partilharem conosco toda uma existência de amor. Vivei como os homens de vossa época, como devem viver os homens. Fostes chamados a entrar em contato com espíritos de natureza diferente, de caráteres opostos. Não choqueis nenhum daqueles com os quais vos encontrardes. Sedes alegres, sedes felizes, mas da alegria que dá uma boa consciência. Viver com naturalidade. Viver feliz, segundo as necessidades da humanidade, é viver com naturalidade, ou seja, participar efetivamente na sociedade usando o nosso jeito natural de ser. Todos nós fomos abençoados com determinadas vocações e o mundo em que vivemos precisa de nossa cooperação individual para que possamos ao mesmo tempo desenvolver nossas faculdades inatas na prática social e aumentar nossa parcela de contribuição junto à comunidade em que vivemos, no aperfeiçoamento da humanidade. Possuímos talentos que precisam ser exercitados para que possam florescer, mas poucos de nós damos o real valor a esta tarefa. Esses mesmos talentos estão esperando o nosso empenho de se dar força, a fim de colocá-los em plena ação no intercâmbio das relações com as coisas e com os outros. Não podemos, então, olvidar que viver no mundo é entrar em contato com espíritos de natureza diferente, de caráteres opostos, reconhecendo que cada um dá o que tem, vive do jeito que pode, percebe da maneira que vê, admitindo que, por se tratar de tendências, talentos e vocações, todos nós temos nossa peculiar necessidade de ser como somos e estar onde quisermos na vida social. Talentos são impulsos naturais da alma, adquiridos na repetição de fatos semelhantes, através das vidas sucessivas. Vocação é a voz que chama, palavra oriunda do latim vocatus, que quer dizer chamado ou convocação. Pelo fato de a natureza ser uma verdadeira vitrina de biodiversidade ou multiplicidade de seres, é que cada indivíduo tem suas próprias ferramentas úteis para laborar na lida social. Todas as árvores são árvores, mas o pessegueiro não tem as mesmas peculiaridades do limoeiro, nem o abacateiro as da mangueira. Portanto, cada pessoa também se exprime em níveis diversos, segundo as múltiplas formas com que a sabedoria divina nos plasmou na criação universal. Assim, todos somos convocados a agir no social, não com um aspecto severo e lúgubre, repelindo os prazeres que as condições humanas permitem, mas sim felizes, fazendo uso de nossos potenciais e faculdades prazerosamente. Jesus de Nazaré vivia à sua época uma vida mística e distante no retiro da sociedade. O Cristo de Deus se integrava intensamente no social, participando das festas de casamento, do relacionamento fraterno, amando intensamente os amigos, sem preconceito algum, fazia visitas e tomava refeições em companhia de variadas criaturas, percorrendo cidades, campos e estradas, sempre acompanhado pelos amigos queridos e pelas multidões que o cercavam. Consequentemente, entendemos que as leis do Criador deram às criaturas inclinações e aptidões íntimas e originais, para que elas pudessem conviver entre si, dando a cada uma participação também original na vida comunitária de uma maneira sui generis. Devemos sim viver no mundo com a consciência de que somos espíritos eternos em crescimento e progresso,
que o nosso ânimo de viver em sociedade depende de colocarmos em prática as nossas verdadeiras capacidades e vocações da alma. Lembremos-nos, contudo, de que a palavra ânimo quer dizer alma, do latim animus, e que devemos, cada um de nós, viver com alma no círculo social do mundo. Muito bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Dessas pequenas felicidades certas. Houve um tempo em que na minha janela havia um pequeno jardim seco. Era um tempo de estiagem, de terra esfarelada, e o jardim parecia morto. Todas as manhãs vinha um pobre homem com um balde e em silêncio. Ia atirando com a mão as gotas de água sobre as plantas. Não era uma rega. Era uma espécie de aspersão ritual para que o jardim não morresse. Eu olhava para as plantas, para o homem, para as gotas de água que caíam de seus dedos magros. E meu coração ficava feliz. Mas quando falo dessas pequenas felicidades certas, que estão diante de cada janela, uns dizem que essas coisas não existem, outros que só existem diante das minhas janelas, e outros, finalmente, que é preciso aprender a olhar para poder vê-las assim. Meireles, Drummonds, Colodis, Bandeiras, dos Anjos, Alves, Quintanas. Esses menestrais das linhas escritas parecem por vezes almas que enxergavam mais do que nossos olhares. Como se observando uma mesma paisagem, um mesmo rosto, um mesmo sentimento, percebessem dimensões desconhecidas para os olhos duros e entorpecidos de uma humanidade cambaleante. Mostravam-se dotados de sentidos que não temos, ou talvez, como afirma a poetisa Cecília Meireles, simplesmente aprenderam a olhar. Notar as minúcias, as pequenas grandes coisas, as singelas belezas, faz-nos desenvolver esse novo sentido, um novo grau de percepção, que sente, que capta certamente outras esferas sensoriais. Um sentido que nos faz atentos, que nos faz conscientes de toda a finalidade do viver, como se jamais deixássemos de perder o controle, o leme da embarcação que conduzimos através dos oceanos universais. Mas é certo que essa conquista não é futura. Ela é construída aos poucos e agora. Sempre idealizamos uma felicidade prêmio, um tesouro ao final de uma longa e tortuosa jornada. Porém, ela é, em verdade, uma construção ao longo do caminho, uma edificação gradual e certa, feita de milhares de pequenos cristais preciosos, como essas pequenas felicidades certas que a sensibilidade de Cecília nos faz divisar. Nasceres do sol, a harmonia da fauna, da flora, o encanto dos incontáveis tons que pintam o céu todas as manhãs, dos cinzas aos anis. Reparemos mais no mundo à nossa volta, não apenas para constatar seus problemas, como costumeiramente fazemos, mas principalmente para descobrir suas alegrias, seus valores, suas virtudes. Aprendamos com os poetas e deixemo-nos encantar pelo pardal que pula no muro, pelas borboletas brancas que voam juntas, pelo fechar dos olhos de um gato, pelo cantar distante de um galo, pelo vôo de um avião, pelo sorriso de um estranho, pelo encontro da água com a terra fértil de um pequeno jardim. Troquemos, como afirma a jovem poetisa, um relógio de tempo rápido por um relógio de horas longas, para olhar a natureza e apreciar os pássaros. Troquemos um dia rápido por um dia solto, leve e comprido. Inundemos nossa vida dessas pequenas felicidades certas.
sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, intermediário junto ao Pai, guia e modelo de toda a nossa humanidade. Temos cuidado de não permanecermos com a cabeça cheia de boas ideias, conservar as mãos vazias, pois é tempo de conquistar a serenidade. Devemos voltar para a pátria espiritual, que é a nossa pátria verdadeira, munidos das conquistas pessoais íntimas. É o que levaremos, as boas ações praticadas, as virtudes conquistadas. É o objetivo que estamos aqui no programa, passando essas informações aos nossos queridos irmãos ouvintes. E que o Senhor nos abençoe. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas? Mais uma vez, Pedrosa, muito obrigado e muito feliz pela participação no programa de hoje. Como eu digo sempre, estaremos dispostos a outras oportunidades com as bênçãos de Jesus. Obrigado a todos pela companhia, tenham todos uma boa noite, muita paz, que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local, 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados, ouvindo a nossa próxima atração, programa Batidão com o DJ Tico. A seguir, na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Uma ótima noite de sexta-feira, um feliz final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.